Cunhada me odiava há anos. Então teve um aborto trágico, então a recebemos de volta, mas ela começou a dizer ao meu filho que ela era a verdadeira mãe dele. Eu e meu marido, David, estamos casados há 8 anos. Temos um filho chamado Tom, que atualmente tem 4 anos. Ele é uma criança muito brincalhona, com uma imaginação hiperativa. Tom sempre foi muito próximo de mim e é um pouco menino da mamãe, o que não me incomoda nem um pouco, já que sei que assim que ele se tornar adolescente, ele terá seus próprios interesses e pode não querer passar tanto tempo comigo. David e eu somos parceiros excelentes e ao longo dos anos, aperfeiçoamos nossa rotina de cuidar da casa, de Tom e de nossas carreiras satisfatórias. Honestamente, essa harmonia entre nós tem sido possível porque pensei que tinha um marido muito respeitoso e comunicativo como David. Então você imaginaria que não tenho nada a reclamar no Reddit, certo? Bem, estou fazendo esta postagem hoje sobre a irmã do meu marido, Kate. Não quero começar mostrando meu preconceito contra ela, mas vamos apenas dizer que Kate é extremamente difícil de se conviver. Ela sempre foi fria comigo desde o início, e esse comportamento permaneceu o mesmo, mesmo depois de eu e David estarmos casados há muito tempo. Lembro-me de que no início do nosso namoro, David me disse que seus pais aprovariam facilmente, mas que sua irmã, Kate, definitivamente me interrogaria, porque ela sempre foi muito protetora com ele. Bem, como se vê, ele estava certo. Na primeira noite que nos encontramos, ela me fez um monte de perguntas sobre minha família, minha infância e meus irmãos. Não importa o que eu respondesse, ela parecia desapontada e manteve o nariz empinado o tempo todo. Ela também trazia aleatoriamente as ex-namoradas de David para a conversa e me comparava a elas, como se fosse a coisa mais normal a se fazer. Em um momento durante o jantar, ela convidou David para se juntar a ela e suas amigas em uma viagem, dizendo como ele precisava clarear a cabeça antes de se comprometer com alguém. Essa declaração realmente me incomodou e fiquei visivelmente irritada, o que David percebeu e disse à sua irmã para recuar, o mais educadamente possível. Agora, isso é algo que às vezes me irrita no meu marido. Embora ele defenda sua irmã, ele não é realmente forte sobre seus limites devido ao seu carinho por ela, acho. Isso faz com que ela assuma que pode continuar insistindo no assunto, só porque é a irmã mais velha e, segundo ela, só ela tem o melhor interesse por ele. Desde aquele primeiro encontro, eu estava convencida de que Kate e eu não gostávamos uma da outra. Isso me machucou um pouco, mas eu não ia me esforçar para convencer alguém a me amar e aceitar se a mente deles já estava decidida. Apesar desse incidente, eu sempre fui educada com ela sempre que nos encontrávamos, mas ela nunca facilitava para mim. Um incidente em particular que me vem imediatamente à mente é a festa de aniversário dos avós de David. Eles convidaram toda a família, e eu fui convidada como acompanhante de David, pois estávamos namorando há 1 ano. Durante a festa, os membros da família dele vinham falar comigo, e eu adorava como a família dele era descontraída e amigável. A única pessoa que não disse uma palavra para mim ou sequer me cumprimentou foi Kate. Percebi isso e mantive distância o máximo possível. Em um ponto, os avós de David pediram a todos para se reunirem para tirar uma foto em grupo. Quando nos juntamos, Kate me apontou alto e pediu para eu sair da foto. David olhou para ela com as sobrancelhas levantadas, enquanto Kate continuava dizendo que talvez ele terminasse comigo no futuro e que ela não queria uma boba do irmão dela na foto. Meu rosto ficou vermelho de vergonha, enquanto todos pareciam desconfortáveis também. David tentou argumentar, mas Kate continuou falando por cima dele, dizendo como eu era apenas uma estranha e que eu não deveria ter vindo a esta função para começar. Eu já tinha ouvido o suficiente e me senti completamente humilhada. David havia participado de muitas funções da minha família, e nenhum dos meus familiares jamais tratou David dessa maneira. Eu me desculpei e voltei para casa, procurando minhas chaves do carro. Eu não tinha intenção de passar mais 1 minuto com aquela mulher. David e seus pais vieram atrás de mim tentando se desculpar. A mãe dele tentou me convencer a voltar com eles, mas o momento já tinha sido arruinado. Eu podia ouvir os avós de David repreendendo Kate alto, e me senti ainda mais culpada por ter estragado o dia de todos. Saí imediatamente. À noite até pensei em terminar com David, pois sabia que não poderia lidar com alguém como sua irmã. No entanto, como se vê, David veio até a minha casa com flores e doces para se desculpar. Ele me contou como todos tinham repreendido Kate por ser rude comigo e que ele ameaçou cortar relações com ela, o que aparentemente a fez chorar. Ele me disse que estava ficando farto das palhaçadas da irmã e que não queria mais nada com ela. Conversamos muito, mas me senti segura de que ele tinha defendido a mim. Nos dias que se seguiram, David cumpriu sua palavra. Paramos de nos encontrar com Kate completamente, e ele parou de atender as ligações dela. Às vezes, ela aparecia em nossa casa sem avisar, então ele trocou todas as fechaduras e pediu a seus pais que conversassem com ela para que respeitasse nosso espaço privado. Os pais dele apoiaram a decisão dele, então Kate não teve escolha a não ser aceitar o fato de que seu irmão não queria nada com ela.
Pensamos que isso a faria refletir e se arrepender da maneira como me tratou, mas como se vê, teve o efeito contrário. Ela começou a me ligar e mandar mensagens ameaçadoras, culpando-me por tudo. O ponto crítico foi quando ela apareceu no meu trabalho uma tarde exigindo me ver. Felizmente, meu gerente interveio e a expulsou, mas eu fiquei realmente abalada. Disse a David que a essa altura, não tinha outra escolha a não ser terminar com ele para me afastar de sua irmã louca, abrir um processo contra ela e levá-la ao tribunal por me assediar. David começou a chorar ao ouvir isso, implorando-me que não havia razão para terminar e me pediu para lhe dar uma chance para resolver a situação. Ele então convenceu seus pais a marcarem uma reunião entre ele e Kate na casa deles, onde tiveram sua última conversa. Os pais dele sabiam do que ela estava fazendo comigo e deixaram bem claro para ela que não queriam mais nada com ela. David e seus pais alertaram Kate de que o comportamento dela estava beirando a loucura e que, se continuasse, apoiariam minha decisão de levá-la ao tribunal. Não sei como, mas Kate finalmente se abriu e admitiu que precisava de ajuda. Ela contou-lhes como estava se sentindo e revelou que tinha perdido o emprego e estava desempregada há meses, o que piorou sua saúde mental. Felizmente para ela, os pais de David a internaram imediatamente em um hospital psiquiátrico, onde ela poderia ser monitorada de perto. David reiterou seu desejo de não manter contato com ela, o que Kate finalmente aceitou. Ela me enviou uma mensagem de desculpas, que na minha opinião, parecia meio sincera, mas pelo bem dela, espero que ela se cure. Quando David e eu finalmente nos casamos, decidimos não convidar Kate, mesmo que ela tivesse recebido alta e parecia estar indo bem na vida. Eu não queria nada com ela e todos respeitaram meu desejo. Ela enviou flores me parabenizando pelo meu dia feliz, o que eu muito apreciei. Logo depois de nos casarmos e voltarmos da lua de mel, Kate anunciou que estava se casando. Todos ficaram surpresos, já que ninguém sabia que ela estava namorando alguém, mas estávamos felizes por ela. Até descobrirmos que ela estava namorando um cara que conheceu durante o tempo no hospital psiquiátrico. Só para dar a você o contexto completo, esse cara, James, era esquizofrênico e alcoólatra, com tendências voláteis, segundo seus médicos. Compreensivelmente, David e os pais de Kate ficaram um pouco preocupados ao descobrir. Kate anunciou a todos que seu casamento ocorreria no próximo mês e que queria apenas David presente, e não eu. Meio que esperava isso e me aliviou que ela não me convidasse, pois me poupou de inventar uma desculpa para não comparecer. No entanto, meu marido ficou ofendido por sua irmã ter apenas convidado ele e não a mim, então ele também não compareceu ao casamento. Aqueles que participaram nos contaram que o evento foi um pesadelo. Acontece que Kate e James estavam totalmente bêbados durante a cerimônia e não conseguiram repetir corretamente as palavras do padre. Durante a recepção, James continuou bebendo e ficou tão bêbado que começou a rasgar sua camisa e calças enquanto todos apenas olhavam horrorizados. Sendo esquizofrênico, James não gostava de ser encarado e imediatamente atacou um garçom no evento, que era apenas um espectador inocente, gritando que o garçom parecia suspeito e estava escondendo algo. A família de James acabou acalmando-o e convenceu o garçom a não prestar queixa contra James pagando. No entanto, esse incidente compreensivelmente deixou todos preocupados com a segurança de Kate. Se James podia atacar um estranho, então não havia garantia de que ele não atacaria ela. David e seus pais tentaram conversar com Kate em particular sobre o comportamento estranho de seu marido, mas Kate parecia convencida de que poderia mudá-lo e torná-lo melhor. Não importa o quanto seus pais tentassem alertá-la sobre os sinais de alerta, ela estava convencida de que James nunca machucaria de forma alguma. Eu gostaria de poder dizer que ela estava certa, mas como você já deve imaginar, James a tratou exatamente como todos a avisaram. Ao longo dos anos, David e seus pais tentaram manter contato com Kate, mas James cortava propositalmente o contato dela com todos e impedia que ela falasse com alguém. Não podíamos abrir um processo contra ele porque Kate se recusava a aceitar ajuda. Em 2 ocasiões, ouvimos que a polícia foi chamada à casa deles porque os vizinhos ouviam discussões e brigas físicas. Apesar de tudo, Kate nunca cedeu e parecia convencida de que ele era o homem para ela. Há 4 anos, fiquei grávida de Tom. Todos ficaram muito felizes. Para o meu chá de bebê, queria que Kate fizesse parte da celebração, então enviamos um convite a ela. Nunca recebemos resposta, o que nos preocupou, então David decidiu ir até a casa dela para checar. Acontece que James havia cortado completamente qualquer comunicação dela conosco e jogado fora nosso convite para que ela nem soubesse. Não sei exatamente o que aconteceu, mas David compreensivelmente ficou irritado, então ele e James trocaram algumas palavras acaloradas, o que não levou a lugar algum porque Kate não sentia que o que seu marido estava fazendo era errado de forma alguma. Frustrado, David saiu, e isso foi a última vez que soubemos algo sobre ela. Nunca mais entramos em contato com ela, nem quando Tom nasceu. Os pais dela também pararam de insistir e todos apenas rezamos para que ela ficasse bem. Esses últimos anos, depois que Tom nasceu, foram extremamente pacíficos e cheios de amor.
David e eu nunca tivemos grandes problemas para começar, e agora ambos alcançamos uma maravilhosa compreensão e ritmo em nosso casamento. Tom é uma criança muito curiosa e nos mantém ocupados com suas travessuras. Os pais de David nos visitam todos os finais de semana para que possam cuidar de Tom por algumas horas, enquanto David e eu temos nossa noite semanal de encontro. Isso nos dá um tempo livre enquanto os avós passam um tempo de qualidade com Tom. Tudo parecia estar indo bem até 8 meses atrás, quando Kate apareceu em nossa porta toda suja e desalinhada. Seus pés estavam sujos e ela não tinha sapatos. Imediatamente a deixamos entrar e corri para pegar um cobertor, pois ela parecia estar tremendo. Não a víamos há anos, então não sabíamos o que dizer. David continuava acariciando o cabelo dela e perguntando se ela estava bem. Kate parecia entorpecida e olhava fixamente para o nada. Eventualmente, ela revelou que havia acabado de sofrer um aborto espontâneo. Ficamos em choque enquanto ela continuava a contar como havia engravidado há um mês e pensou que James ficaria feliz. No início ele ficou, mas ao longo das semanas ele ficou cada vez mais desconfiado de que o bebê a afastaria dele e que ela não o amaria da mesma forma. Eles brigavam muito e ele ameaçava colocar veneno de rato na comida dela para fazer com que ela perdesse o bebê. Kate nos contou que acordou naquele dia se sentindo mal e quando foi ao médico, descobriu que havia perdido o bebê. Ela se sentiu tão doente e entorpecida que não conseguiu entrar no carro e voltar para casa, então decidiu apenas caminhar. De alguma forma, seu cérebro a levou até nossa casa, mas ela deve ter caminhado pelo menos 20 quarteirões ou mais, descalça. Ela não lembrava porque estava sem sapatos. Eu senti tanta pena dela e imediatamente a abracei. Ela levou um momento para registrar o abraço, mas quando fez, me abraçou de volta. Ficamos ali por 5 minutos inteiros, enquanto Kate chorava lentamente nos meus braços. Sabíamos, naquele momento, que esse era o jeito dela de pedir ajuda. David parecia pronto para confrontar James diretamente, mas o persuadia a chamar a polícia e notificar os pais deles, que estariam melhor preparados para lidar com a situação. Os pais dele ficaram incrivelmente gratos por ter a filha de volta e garantiram que a apoiariam de todas as formas. Quando a polícia tomou o depoimento dela, ficaram tão chocados quanto nós pelos múltiplos abusos que Kate havia sofrido em seu casamento e que havia mantido em silêncio. James foi imediatamente preso, apesar de seus protestos e ameaças. Ele continuou negando até o fim que não teve nada a ver com o aborto dela, mas como se vê pelo laudo toxicológico de Kate, ela havia sido, de fato, envenenada por ele, o que levou à perda do bebê. Em resumo, por causa dos problemas mentais de James e sua incompetência para enfrentar um julgamento, o juiz o sentenciou a um hospital psiquiátrico para tratamento por tempo indeterminado. Essa decisão foi obviamente frustrante, mas também estávamos gratos por ter Kate de volta, sã e salva. Tenho que esclarecer que todos os meus sentimentos anteriores de animosidade em relação a ela desapareceram neste ponto. Como mulher, senti pena dela e queria apenas esquecer nosso passado para podermos seguir em frente. Desejo apenas que Kate se recupere depois de todo esse tormento. Ela também parecia calma ao meu redor e não era mais maldosa. Quando sentimos que ela estava pronta, apresentamos Tom a ela, pois achamos que isso ajudaria em sua recuperação. Ela se aproximou muito de Tom em pouco tempo, o que nenhum de nós se importou realmente. Acho que esse deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Ao longo das semanas, ela encontrava maneiras de passar cada vez mais tempo com meu filho, aparecendo inesperadamente em nossa casa sem ligar primeiro. Ela estava morando com os pais dela e de David, então podia facilmente dirigir até nossa casa. Ela insistia em dar banho em Tom ou ler suas histórias de dormir, o que a princípio parecia um gesto gentil. No entanto, sua presença crescente começou a parecer um pouco estranha. Chegou ao ponto em que Kate vinha quase todos os dias sem aviso prévio e sempre encontrava uma razão para ficar mais tempo do que o necessário. Ela trazia brinquedos e presentes para Tom, sempre procurando se envolver em sua rotina diária. Ela também comentava estranhamente sobre suas roupas ou sobre seu penteado, dizendo como Tom ficaria melhor de tal maneira, o que me incomodava um pouco. Enquanto apreciava seus esforços para se aproximar dele, começou a parecer que ela estava lentamente voltando aos seus antigos hábitos de me menosprezar. No entanto, desta vez, em vez de seu irmão, era sobre meu filho e meu instinto materno aflorou. Conversei com David, que me garantiu que talvez eu estivesse pensando demais e que sua irmã estava apenas tentando lidar com sua dor. Ele me lembrou como ela tinha acabado de perder seu filho, o que me fez sentir culpada, então decidi deixar por isso mesmo. Se cuidar do meu filho a fazia feliz por alguns minutos, então qual era o problema, certo? Com o passar dos dias, tentei ser a mais acolhedora possível com sua presença constante em nossa casa. Ela começou a cuidar de Tom todos os dias enquanto estávamos no trabalho e até o levava para brincar no parque à noite. Às vezes, quando eu voltava para casa, notava como meu filho não demonstrava o mesmo entusiasmo por mim como sempre fazia. Ele não corria mais para me cumprimentar e me olhava curiosamente.
Depois que Kate ia embora, eu tentava conversar com Tom sobre o dia dele e se ele tinha algum problema com Kate por perto, mas ele não participava muito da conversa. Meu filho, que sempre era alegre ao meu redor, parecia triste e menos entusiasmado. Como mãe, eu me sentia realmente preocupada com a mudança no comportamento do meu filho, mas sempre que tentava conversar com meu marido sobre isso, ele me dizia gentilmente que eu estava pensando demais em coisas triviais. David tentava me garantir que tudo estava na minha cabeça e que Tom estava apenas crescendo. No entanto, o sentimento persistente dentro da minha cabeça continuava a me incomodar, então conversei com um dos meus colegas de trabalho sobre isso, que me deu a brilhante ideia de comprar câmeras de babá na Amazon e instalá-las no quarto do meu filho e na sala de estar para vigiar Tom. Essa foi uma ideia genial e comprei 2 câmeras imediatamente. Nunca contei a David sobre isso, pois não queria que ele descartasse meus sentimentos novamente. Ontem voltei para casa e depois que Tom foi para a cama, decidi verificar as câmeras de babá que instalei. David estava assistindo televisão no andar de baixo, então sentei no meu escritório para assistir ao vídeo que também tinha áudio. No começo, era apenas Kate cuidando de Tom e brincando com ele. Ela parecia realmente boa com crianças. No entanto, imagine minha surpresa quando vi Kate tirar um livro de dentro da bolsa, o que não tinha notado antes. Geralmente temos livros apropriados para a idade do nosso filho em seu quarto, mas este livro era diferente. Ela leu o livro para Tom antes da hora da soneca da tarde. Enquanto ouvi ela lendo a história, percebi que a história era sobre adoção e como uma mãe às vezes dá seu filho para outra mãe cuidar. Enquanto Kate lia a história para meu filho, ela acrescentava como isso era o motivo pelo qual ela havia deixado Tom aos meus cuidados todos esses anos atrás, porque não estava pronta. Meus olhos se arregalaram de horror quando ela continuou a dizer ao meu filho que não importa o que acontecesse, ela sempre seria sua verdadeira mãe e que ninguém poderia amá-lo mais do que ela. Ela beijou a testa dele e o deixou para tirar uma soneca. Minha mão tremia de raiva enquanto finalmente entendi a besteira que ela estava enfiando na cabeça do meu filho, sabe-se lá por quanto tempo, o que claramente fez meu filho se comportar de maneira estranha comigo. Este pobre garoto deve estar se sentindo terrivelmente confuso e simplesmente não sabia no que acreditar. Estava pronta para descer as escadas e pedir ao meu marido para nunca mais deixar sua irmã entrar em nossa casa, mas algo me impediu. Em vez disso, decidi tirar o dia de folga para passar um tempo sozinha com meu filho e descobrir exatamente o que Kate estava dizendo a ele para lavá-lo cerebralmente. Quando disse a Kate hoje que ela não precisava vir babisitar, ela ficou desesperada, insistindo que amava passar tempo com meu filho, mas eu disse firmemente para ela recuar, que queria o dia com meu filho. David me perguntou se eu estava bem e eu garanti que estava tudo bem, mas que eu só precisava de uma pausa. Mais tarde, levei meu filho ao parque favorito dele para brincarmos o dia todo. Comemos pizzas e passamos o dia todo rindo e nos divertindo antes de trazer à tona a conversa. Queria que meu filho se sentisse seguro ao meu redor. Quando comecei a perguntar sobre o que ele e a tia tinham conversado, ele ficou um pouco quieto. Prometi a Tom que ele não estava em apuros de forma alguma e que eu só queria que ele soubesse que poderia falar comigo sobre qualquer coisa. Foi então que meu filho revelou a verdade. Ele me contou como Kate estava tentando convencê-lo há semanas de que ela era sua verdadeira mãe, mesmo que ele não acreditasse nisso. Ela também lhe dizia que eu eventualmente o deixaria, porque apenas mães de verdade amam seus filhos. Por causa da insistência dela, ele sentia medo de me perguntar sobre isso, com medo de que eu realmente o expulsasse. Ele me disse que me amava e que não queria morar com Kate. Ao ouvir essas palavras, meu coração se partiu enquanto olhava para seu rosto cheio de lágrimas. Ele parecia tão pequeno e vulnerável, um contraste marcante com o menino alegre e brincalhão que eu conhecia tão bem. Ajoelhei-me ao nível dele, segurei suas mãos gentilmente e garanti que tudo ficaria bem. Passaríamos por isso juntos, não importava o que. Abracei-o fortemente, sentindo o peso de seus medos e dores. Senti-me uma perdedora por não ter protegido meu filho dessa psicopata. Assegurei-lhe que não tinha nada com que se preocupar e que eu e David cuidaríamos disso. No entanto, meu filho então me informou que David já sabia de tudo isso. Perguntei o que ele queria dizer e ele disse, perguntei ao papai e ele sabe sobre isso, mas ele me disse para não te contar nada. O sangue drenou do meu rosto enquanto percebia que meu marido, apesar de descobrir o que sua irmã estava fazendo, escolheu protegê-la em vez de nosso filho. Ele já sabia de tudo. Não podia deixar meu filho perto dessas pessoas mais. Não queria que meu filho ficasse confuso e assustado com sua própria mãe. Eu era sua mãe, e era meu trabalho protegê-lo disso. Rapidamente dirigi para casa e fiz nossas malas. Disse aos meus pais que estava indo para a casa deles e que se David perguntasse, diríamos que eu sentia falta deles e queria passar um tempo com eles. Felizmente, meus pais são muito solidários, então nem hesitaram em dizer sim. Enquanto escrevo isso, já conversei com meus pais sobre tudo e eles estão tão chocados quanto eu sobre o que Kate estava dizendo ao meu filho.
David me ligou quando deve ter chegado em casa e encontrado a casa vazia, mas tentei soar o mais normal possível, dizendo que precisava de uma pausa de nosso lugar e do meu trabalho. Ele parecia curioso, mas eu garanti que ficaria com meus pais por apenas alguns dias. Nós raramente brigamos, então acho que ele não pensou muito sobre isso, embora meu comportamento devesse parecer estranho para ele. Estou tão confusa agora. Não tenho ideia do que devo fazer, como devo enfrentar a situação de distanciar meu filho e eu da irmã louca do meu marido. Atualização 1. Uau, acordei com quase 600 mais comentários no meu post. Não posso acreditar que tantas pessoas usam o Reddit e encontraram meu post. Usei todos os nomes falsos na minha história, então espero que nenhum dos familiares de David descubra que isso é sobre ele. Para aqueles que me criticam nos comentários por não ter falado primeiro com meu marido sobre isso, garanto que teria definitivamente falado com ele se meu filho não tivesse me contado que tentou falar com David sobre isso quando descobriu pela primeira vez. Chame isso de instinto maternal, mas o fato de meu marido saber há semanas como meu filho estava se comportando de maneira diferente comigo, mas continuar me manipulando, mostra que uma confrontação com ele não teria levado a nada construtivo. Também queria tirar meu filho imediatamente da situação, e ele agora está muito mais seguro com meus pais. Nenhum psicopata pode lhe contar mentiras e isso é tudo que importa. Kate tentou entrar em contato comigo várias vezes, enviando-me várias mensagens insistindo que precisava ver meu filho e como sentia falta dele. Planejo acabar com isso de uma vez por todas no próximo encontro de família na casa dos pais de David neste fim de semana. Este encontro foi planejado com semanas de antecedência por mim, já que os avós de David estão visitando e pensei que poderíamos passar algum tempo de qualidade juntos. No entanto, à luz dos eventos recentes, planejo usar esta oportunidade para dizer minha verdade e garantir que Kate não chegue perto do meu filho nunca mais. Atualização 2. Estou de volta com uma atualização. Finalmente confrontei David e Kate como planejado durante o encontro de família. Estava tão nervosa antes de ir, mas decidi levar a gravação da câmera de babá comigo para ter uma prova legítima para mostrar a todos. Sem entrar em muitos detalhes, indo direto ao ponto, chamei Kate na frente de todos durante o almoço. Ela parecia abalada e tentou rir como se não fosse grande coisa. Então mostrei a câmera de babá e disse a ela que gravei o que ela disse ao meu filho. Vi a cor desaparecer do rosto dela enquanto enviava o vídeo para o grupo de família para que todos pudessem ver do que estava falando. Os pais dela ficaram horrorizados ao vê-la tentando convencer meu filho de que ela era a verdadeira mãe dele. Depois disso, confrontei David e disse como ele falhou em proteger nosso filho. Meu marido parecia realmente culpado, mas tentou justificar dizendo que não pensou muito nisso e achou que isso ajudaria sua irmã a superar o luto. Ele se sentiu dividido entre apoiar a recuperação da irmã e me contar sobre isso, mas, no final, escolheu ficar em silêncio. Informei-o de que, por causa de suas ações, não confiava mais nele e não poderia deixar meu filho perto dele ou de sua família novamente. Pela primeira vez em muito tempo, vi meu marido chorar, mas não mudei minha decisão. Informei-o de que não poderia deixar meu filho crescer em uma família onde seu pai se recusava a defendê-lo apenas para proteger sua irmã mentalmente instável. Os pais e avós de David e Kate me pediram desculpas e me garantiram que fariam com que Kate não chegasse perto do nosso filho nunca mais. Kate parecia completamente humilhada, mas nem teve a decência de pedir desculpas uma vez. David continuava justificando suas ações, mas eu não dei ouvidos. Saí logo após essa confrontação, pois meu trabalho estava feito e eu não queria mais nada com nenhum deles. Atualização 3. Vejo que alguns de vocês estão confusos com minha decisão, então só queria esclarecer. Sim, pretendo me divorciar do meu marido. Sei que muitos de vocês queriam que eu desse uma segunda chance a ele, já que isso não foi inteiramente culpa dele. E eu concordo que David é um bom homem. No entanto, um bom homem não o torna automaticamente um bom pai. Só porque ele e eu nunca tivemos problemas não significa que ele era um bom pai para Tom. Ele deveria ter resolvido isso desde o início, quando nosso filho veio a ele com dúvidas, em vez de passar semanas tentando encobrir e me manipular. Eu e meu filho não podemos mais confiar nele. Recebi Kate de volta em minha vida de braços abertos depois do que ela passou, porque, como mulher, senti pena dela. Mas, no final, ela provou exatamente porque eu nunca gostei dela em primeiro lugar. Entendo que o abuso que Kate sofreu foi extremamente traumático para ela, mas isso não significa que nosso filho tenha que pagar por isso. Ela era uma mulher adulta que claramente tinha problemas mentais desde o início, mas pensamos que ela havia melhorado. No entanto, o que realmente me surpreendeu foi meu marido. O fato de ele escolher o bem-estar mental dela em vez do nosso filho prova porque ele nunca deveria estar perto de Tom. Ele sempre foi um marido tão solidário e pensei que poderia confiar nele, mas desde o que aconteceu com Kate, ele claramente queria protegê-la mais do que a nós.
Prometo que a partir de agora protegerei meu filho, não importa o que aconteça. Estou confiante de que posso obter a guarda total do meu filho se expuser o histórico familiar durante a batalha pela custódia. Perdoei minha esposa por me trair na faculdade. Trabalhei duro para construir um negócio bem-sucedido e lhe dei um estilo de vida luxuoso, mas ela de repente me deixou por um homem rico quando meu negócio teve problemas. Estou casado com minha esposa Josefine há 23 anos. Conheci Josefine quando estávamos na faculdade, ela era irmã do meu amigo e sempre saíamos juntos. No começo, não havia atração entre nós, mas à medida que nos conhecíamos, gradualmente nos apaixonamos. A natureza extrovertida e sociável de Josefine me cativou, e essas qualidades continuam sendo algumas das coisas que mais amo nela. Quando nos formamos, nosso relacionamento já era bastante sério. Achei que o próximo passo lógico seria morarmos juntos e eventualmente nos casarmos. No entanto, Josefine tinha outros planos. Ela me disse que iria tirar um ano de folga para viajar pelo mundo. Josefine sempre falava sobre visitar vários lugares antes que fosse tarde demais e até tinha um quadro de visão de viagens em seu quarto enquanto crescia, então não fiquei completamente surpreso quando ela mencionou isso. Como eu já havia conseguido um bom emprego e não queria desistir para viajar, discutimos a situação e Josefine entendeu que teria que viajar sozinha se era isso que queria. Enquanto eu alugava e me mudava para um pequeno mas acessível apartamento para morar sozinho, Josefine se preparava para viajar para vários países. Ela não vinha de uma família rica, então todas as suas despesas viriam de suas economias acumuladas após anos trabalhando meio período como caixa em um restaurante. Apesar de ter um empréstimo estudantil, assim como eu, ela priorizou seu sonho de viajar acima de tudo e sabia que teria que se virar com o dinheiro que tinha economizado. No dia em que ela foi embora, foi agridoce vê-la partir no aeroporto. Josefine prometeu me enviar uma mensagem quando aterrissasse em seu primeiro destino. No início, as coisas entre nós pareciam tranquilas. Josefine me enviava mensagens todos os dias sobre os diversos lugares que estava visitando e a comida que estava comendo. Pelas fotos, ela parecia animada e contente, e eu estava genuinamente feliz que minha namorada estava vivendo seu sonho. Por sua vez, eu contava sobre meu dia no escritório e o trabalho que havia realizado. Sei que pode soar entediante para alguns, mas naquela época eu preferia meu trabalho das 9 às 17 horas e pensava que nunca poderia trocá-lo por nada. Josefine ouvia minhas histórias e constantemente me dizia que eu estava perdendo a vida por estar preso dentro das paredes do meu escritório enquanto ela se sentava em um belo café ou em uma praia tropical. Ela falava sobre como a sociedade era chata e as pessoas precisavam viajar mais e relaxar. No entanto, à medida que os dias passavam, seu entusiasmo começou a diminuir. Ela começou a enfrentar problemas enquanto viajava, sua carteira foi roubada em um albergue, seus companheiros de quarto barulhentos interrompiam seu sono e ela se cansou de viajar de ônibus sob o intenso calor dos países asiáticos, o que ela achava difícil de suportar. Constantemente, ela me pedia dinheiro emprestado para poder fazer uma refeição ou comprar uma passagem para outro lugar. Tentou encontrar trabalho aqui e ali, mas sem um visto de trabalho adequado, era difícil para ela. Também fez amizade com outros viajantes como ela e, no começo, pareciam se divertir muito como grupo, ficando fora a noite toda e festejando. Ela me enviava fotos de suas aventuras. No entanto, com o tempo, começou a me dizer que algumas pessoas do grupo eram desnecessariamente difíceis e às vezes brigavam. Nesses momentos, eu dizia a Josefine que ela sempre poderia reservar um voo de volta para casa e vir morar comigo. Eu lembrava a ela que ela estava viajando há meses e precisava descansar um pouco, embora nunca tenha levado minha sugestão a sério. Uma vez, ela me ligou no meio da noite chorando. Ela me disse que sentia muita falta de casa e estava pronta para voltar. Ela não tinha dinheiro para reservar um voo, então eu o reservei para ela sem hesitação. Eu estava animado que minha namorada, que eu não via há tanto tempo, estava voltando para mim. Quando fui buscar Josefine no aeroporto, estava nervoso. Relacionamentos à distância não são fáceis, mas fiquei feliz que havíamos superado aqueles dias difíceis sem problemas. No entanto, imagine minha surpresa quando a vi sair do aeroporto com uma grande marca no rosto, parecendo que alguém a havia socado. Ela estava usando óculos para cobrir os olhos. Josefine correu para me abraçar, mas eu a olhei com preocupação. Quando perguntei suavemente o que havia acontecido, ela evitou minha pergunta e começou a me beijar. Ela também parecia ter perdido muito peso, o que é típico quando se está viajando constantemente pelos últimos meses. Durante a viagem de volta para casa, perguntei a Josefine novamente sobre o que havia acontecido em seu rosto. Era preocupante pensar que alguém poderia tê-la machucado.
Josefine tentou evitar minhas perguntas, o que só me preocupou mais. No entanto, decidi dar a ela um pouco de espaço, esperando que ela se abrisse por conta própria. Quando chegamos em casa, minha namorada ficou surpresa com o quão bem cuidado estava meu lar. Ela expressou o quanto sentia falta de dormir em uma cama confortável e tomar um banho quente. Dei a ela tempo para se refrescar enquanto eu cuidava da sua lavanderia, já que ela tinha muitas roupas sujas que precisavam ser lavadas. Depois que ela terminou de se refrescar, nos sentamos para jantar juntos. Eu havia preparado sua comida favorita, lasanha de frango, e trouxe sua bebida favorita da loja, sabendo quanto ela apreciaria. Enquanto ela se sentava para comer, sorriu e me agradeceu por tudo. Comecei a contar com entusiasmo todos os planos que havia feito para nós no fim de semana. Eu estava animado para mostrar a cidade e levá-la a alguns restaurantes incríveis. De repente, notei que Josefine havia parado de comer. Preocupado, perguntei se estava tudo bem e notei que as lágrimas escorriam por suas bochechas. Rapidamente me levantei e fui até ela, perguntando o que estava errado. Foi então que Josefine desabou em lágrimas e me abraçou com força. Eu a segurei, sentindo-me aterrorizado e preocupado com o que poderia ter acontecido. Finalmente, ela começou a contar como havia cometido um grande erro. Permaneci em silêncio enquanto Josefine explicava que nunca teve a intenção de que isso acontecesse, mas aconteceu. Olhei para ela confuso e perguntei o que ela queria dizer e se a marca no rosto tinha algo a ver com isso. Josefine assentiu, com culpa gravada no rosto. Respirou fundo e começou a contar como se aproximou de um rapaz do seu grupo de viagem, alguém com quem ela passava todos os dias. Meu coração deu um salto enquanto minha namorada continuava explicando como esse rapaz era como ela, de espírito livre, divertido e engraçado. Ela nem sabia como ou quando desenvolveu uma atração por ele, mas quando percebeu, se sentiu imensamente culpada. O rapaz também tinha namorada, então Josefine sabia que não deveria se envolver no relacionamento deles. No entanto, naquela noite fatídica em que ela me ligou, ela e o resto do grupo ficaram bastante bêbados. De alguma forma, ela e o rapaz acabaram em um beco e ele a beijou. Josefine olhou para o chão e confessou que gostou e não o deteve. No entanto, a namorada do rapaz os encontrou e começou a gritar e a xingar. A situação escalou e a namorada deu um soco em Josefine diretamente no rosto. Envergonhada e chateada, Josefine decidiu encurtar sua viagem e voltar para mim. Fiquei ali sentindo-me entorpecido enquanto minha namorada expressava como sentia que estava perdendo a cabeça naquela época e não sabia o que estava fazendo. Ela me disse que agora que estava de volta comigo, se sentia imensamente culpada por ter me traído e sabia que tinha que confessar. Depois que Josefine me confessou, senti uma mistura de choque, dor e traição. Era como se um peso pesado se assentasse no meu peito, dificultando a respiração. Lutei para entender como a pessoa que eu amava poderia ter traído minha confiança dessa maneira. Quando Josefine me ligou chorando, não hesitei em reservar um voo para ela, mas agora ela admitia ter me traído com um qualquer. Parecia surreal, como uma experiência fora do corpo. O peso de sua confissão me atingiu como uma tonelada de tijolos e me senti nauseado. Corri para o banheiro, sobrecarregado pelas emoções. Josefine me seguiu, pedindo desculpas repetidamente. Continuava expressando quanto lamentava e como desejava poder desfazer tudo. Incapaz de suportar estar na mesma sala que ela, peguei meu casaco e saí, precisando de espaço para processar tudo. Não importa o quanto eu pensasse nisso, simplesmente não sabia o que fazer. Por um lado, minha namorada havia me traído e admitido ter gostado de beijar o outro rapaz. Por outro lado, tínhamos uma longa história juntos e essa era a primeira vez que ocorria uma traição desse tipo. Quando ela compartilhou seus planos de viagem comigo, nunca duvidei dela, porque conhecia bem seu caráter. O que ela havia feito estava completamente fora do seu caráter. Mais tarde naquela noite, quando voltei para casa, ela estava dormindo na minha cama, parecendo que havia chorado. Não a acordei, em vez disso, passei a noite toda me virando e revirando, lutando com o que fazer a seguir. Na manhã seguinte, sentei-me com ela e apresentei duas opções. Podíamos terminar nosso relacionamento imediatamente e seguir caminhos separados, ou podíamos tentar seguir em frente juntos, mas ela precisaria fazer um esforço sério para consertar o que havia quebrado. Expressei minha profunda decepção, mas também minha disposição de trabalhar nisso, se ela também estivesse comprometida. Josefine me abraçou com força, lágrimas escorrendo pelo rosto, e expressou sua gratidão pela chance que eu estava dando a ela. Ela me prometeu que nunca mais cometeria tal erro. Mas não parei por aí.
Também informei que ela precisava encontrar um emprego e começar a me reembolsar, mesmo que fosse uma pequena quantia cada mês. Ela precisava me reembolsar todas as despesas que eu havia coberto durante sua viagem. Seus olhos se arregalaram ligeiramente enquanto eu explicava que havia pago suas despesas por boa vontade, mas ela havia traído minha confiança ao me trair. Se fossemos seguir em frente e começar de novo, era justo que ela devolvesse cada centavo que havia tirado de mim para suas despesas de viagem. Josefine concordou, embora estivesse claro que não estava completamente de acordo comigo. Nos meses seguintes, Josefine e eu moramos juntos enquanto ela trabalhava arduamente para encontrar um emprego. Depois de uma busca exaustiva, ela aceitou um trabalho como assistente pessoal com um salário mínimo. Embora ela esperasse mais, eu lembrava que ela não tinha experiência de trabalho corporativo, então começar de baixo era necessário. Assegurei que com tempo e experiência, seu salário aumentaria. Cada vez que recebia seu salário, Josefine fazia questão de me pagar parte do que devia e também trabalhava para pagar seu empréstimo estudantil. Concordamos em dividir o aluguel com base em nossos salários, então ela contribuía com sua parte enquanto eu cobria a maior parte das despesas. Eu estava bem com isso, desde que a visse cumprir ativamente suas responsabilidades. Pouco a pouco, trabalhamos juntos para reparar nosso relacionamento e comecei a confiar nela novamente. Voltei a me apaixonar pelo seu sorriso e sua risada. Conhecemos as famílias um do outro e nosso vínculo se fortaleceu. Finalmente, discutimos dar o próximo passo e nos casar. Enquanto Josefine imaginava um casamento tradicional, eu não queria gastar milhares de dólares em um evento. Em vez disso, propus que usássemos o dinheiro para uma lua de mel extravagante que cobriria vários países. Josefine adorou a ideia, já que nunca havíamos viajado juntos internacionalmente antes. Depois de uma pequena cerimônia com nossos amigos próximos e familiares, embarcamos em uma aventura juntos. Viajar com minha esposa foi uma alegria absoluta. Passamos dias felizes descansando na praia e tomando coquetéis sem álcool. Cada manhã se sentia como um pedaço do paraíso. Foram férias merecidas para mim, já que raramente tirava folgas do trabalho. Voltamos para casa rejuvenescidos, com mentes frescas e energia renovada para mergulhar de volta ao trabalho. Após nossa viagem, tive uma epifania sobre a importância de finalmente perseguir meu sonho de longa data de iniciar meu próprio negócio. Sempre tive essa ambição, mas tinha medo de falhar. No entanto, viajar me fez ver o quão importante é ter tempo e liberdade, o que me impulsionou a finalmente tentar. Discuti isso com minha esposa e ambos concordamos que era o momento certo para eu correr um risco, deixar meu trabalho e mergulhar no empreendedorismo. Embora estivesse um pouco preocupada com a perda inicial do meu salário regular, assegurei que uma vez que estabelecesse minha empresa, eventualmente levaria maiores recompensas financeiras e a flexibilidade para viajarmos mais juntos. Até mencionei que, se tudo corresse bem, ela talvez não precisasse continuar trabalhando. No final, Josefine foi convencida e apresentei minha carta de demissão no trabalho, pronto para embarcar neste novo capítulo de nossas vidas. Nos anos seguintes, trabalhei incansavelmente para construir meu negócio. Não foi um caminho fácil, mas consegui me manter de pé com sucesso. Com um negócio próspero, pude cumprir minha promessa à minha esposa e comprar uma bela casa na praia que ela adorava. Como planejado, ela pôde deixar seu trabalho, já que meus rendimentos do negócio eram mais do que suficientes para nos sustentar. Durante esse tempo, fomos abençoados com um bebê chamado Sam. Ele é a melhor coisa que me aconteceu. Quando Sam nasceu, decidi tirar um tempo do trabalho para poder ficar em casa e cuidar dele. Felizmente, meu negócio funcionava sem problemas com a ajuda da minha equipe, o que me deu a liberdade de passar tempo com nosso recém-nascido. Sam e eu sempre fomos muito próximos, ele é meu pequeno companheiro e minha esposa até brinca dizendo que somos como duas ervilhas em uma vagem. Passamos incontáveis horas jogando, rindo e aprendendo juntos. Ver Sam crescer como um jovem gentil e curioso tem sido a maior alegria da minha vida. Ao longo dos anos, Sam sempre expressou seu desejo de trabalhar comigo algum dia, por isso, depois que meu filho completou 16 anos, ele começou a estagiar na minha empresa todo verão. Ensinei-lhe tudo o que precisava saber desde o início, porque o plano era que ele eventualmente assumisse o negócio, permitindo-me finalmente me aposentar. Tudo em nossas vidas estava indo bem até o ano passado, quando descobri acidentalmente que minha esposa estava tomando antidepressivos. Encontrei suas pílulas escondidas em um armário no banheiro. Quando perguntei sobre isso, ela ficou na defensiva e me disse para cuidar da minha vida. No entanto, eu estava preocupado e lhe assegurei suavemente que ela podia falar comigo sobre qualquer coisa.
Depois de muita discussão, minha esposa finalmente admitiu que estava se sentindo entediada e deprimida em nosso casamento ultimamente. Fiquei surpreso, porque tínhamos noites de encontro regulares há anos e tirávamos 3 férias anuais para lugares que ela escolhia. Vivíamos em uma casa espaçosa com um chefe e um personal trainer à disposição dela. Enquanto eu dedicava meu tempo, dia e noite, ao trabalho no meu negócio, ela passava os dias jogando tênis ou socializando com amigos na academia. Eu havia proporcionado tudo o que ela poderia pedir e ainda mais. O que mais alguém poderia pedir? Queria que minha esposa fosse feliz, então perguntei se algo específico a estava incomodando. Ela negou que houvesse algo em particular e mencionou que havia estado secretamente frequentando sessões de terapia para trabalhar em seus problemas. Eu a abracei e lhe assegurei que não havia vergonha em buscar ajuda e que ela sempre poderia falar comigo livremente. Foi então que minha esposa admitiu que tanto ela quanto seu terapeuta achavam que havia uma falta de emoção em nosso casamento. Confuso, perguntei o que ela queria dizer, e minha esposa continuou dizendo que talvez precisássemos introduzir algum mistério em nossas vidas, considerando um relacionamento aberto. Fiquei surpreso com sua sugestão, pois não esperava que ela dissesse algo tão ridículo. Perguntei como ter um relacionamento aberto resolveria nossos problemas e ela explicou que se sentia presa e queria adicionar alguma emoção à sua vida. Balancei a cabeça ao perceber que isso sempre havia sido um problema com minha esposa. Ela tinha a tendência de entreter ideias pouco práticas em sua cabeça e se entediava com as coisas rapidamente. Fiquei surpreso que seu terapeuta sequer considerasse tal sugestão sem uma compreensão completa da dinâmica do nosso relacionamento. Não havia como eu concordar com um relacionamento aberto e deixei clara minha posição para minha esposa. Eu disse que se ela realmente queria um relacionamento aberto, então precisaríamos nos divorciar, porque eu não poderia continuar casado com alguém que queria sair com outras pessoas. Minha esposa ficou ofendida e chateada, recuando imediatamente insistindo que era apenas uma sugestão e que eu não precisava mencionar o divórcio. Eu disse que havia cumprido todas as promessas que fiz a ela e, como ela continuava pedindo mais, não havia mais nada que eu pudesse oferecer. Eu a incentivei a encontrar significado em sua vida e apreciar as coisas boas que tínhamos. Ela sentiu incompreensão e essa foi a última vez que o assunto foi mencionado. Continuamos tendo nossas noites de encontro semanais e minha esposa nunca mencionou novamente a sugestão do relacionamento aberto. Ela continuou tomando seus antidepressivos conforme aconselhado por seu terapeuta e eu sempre estive lá para ouvi-la e apoiá-la em seus sentimentos. Esperava que com o tempo ela encontrasse um sentido de satisfação e felicidade. Infelizmente, este ano nos trouxe mais desafios. Após o Covid, já havíamos experimentado uma perda significativa de clientes e nosso negócio havia desacelerado nos últimos 2 anos. Em seguida, enfrentamos outro grande revés quando tivemos que fechar nossa segunda maior filial, resultando em uma perda substancial para nós. Sempre fui transparente com minha família sobre meu negócio, então quando informei minha esposa e filhos sobre o fechamento da filial, eles ficaram compreensivelmente chateados. Enquanto meu filho me perguntava sobre nosso plano para o futuro, minha esposa ficou ansiosa sobre mais perdas financeiras. Tentei assegurá-la de que enfrentar contratempos era uma parte normal de administrar um negócio e tínhamos mais do que dinheiro suficiente economizado para cobrir nossas perdas. Ela argumentou que precisávamos cortar nossas perdas e vender o negócio, algo que ela vinha mencionando há alguns anos sempre que enfrentávamos tempos difíceis. Entendi sua preocupação, mas como qualquer empresário sabe, muitas vezes temos que lidar com desafios para ver dias melhores. Acreditava que nosso negócio poderia se recuperar com o tempo, já que era nossa principal fonte de renda e eu não queria desistir tão facilmente. Tentei falar com minha esposa sobre isso, mas ela ficou brava, me dizendo que eu nunca levava em conta seus sentimentos. Tentei assegurá-la de que poderia lidar com tudo, mas ela zombou de mim. Disse que estava cansada de me ouvir dizer isso e sugeriu que talvez eu devesse ter continuado com meu trabalho das 9 às 17, já que claramente eu não estava feito para ser empresário. Suas palavras realmente me machucaram, não podia acreditar que ela dissesse isso, especialmente considerando tudo que fiz pela nossa família com o dinheiro que ganhei do meu negócio. Nossa discussão escalou para uma grande briga e minha esposa declarou que estava cansada de ser casada com um perdedor como eu. Ela usou palavras dolorosas como fracassado e bom para nada antes de empacotar algumas de suas coisas e anunciar sua intenção de deixar nosso relacionamento. Fiquei completamente chocado com seu comportamento e não consegui entender por que uma simples discussão sobre meu negócio havia escalado a um nível tão extremo. Meu filho tentou acalmá-la, mas ela o colocou em uma posição difícil ao perguntar se ele queria ir com ela ou ficar comigo, já que não queria mais nada comigo.
Sam começou a chorar, claramente dividido, enquanto eu tentava argumentar com minha esposa e entender por que ela estava agindo dessa maneira. No final, meu filho se recusou a ir com sua mãe e a vimos enquanto ela dirigia para longe. Olhando para trás, aqueles dias foram incrivelmente confusos para nós, pois não conseguíamos entender por que ou como Josephine havia decidido nos deixar. Minha esposa foi minha melhor amiga durante toda a minha vida e não conseguia entender onde havia errado. Meu filho me assegurou que talvez isso fosse apenas temporário e que eventualmente ela poderia voltar. No entanto, com o passar dos dias, Josephine se recusou a atender nossas ligações e não tivemos comunicação com ela de forma alguma. Não podia ficar na cama me sentindo deprimido, então voltei ao trabalho para me concentrar em redimir meu negócio. Dolosamente, acreditei que consertar meu negócio também poderia reparar meu relacionamento com minha esposa. Ontem, minha esposa entrou em contato comigo depois de um mês sem notícias dela. Ela perguntou se Sam e eu poderíamos nos encontrar com ela para jantar, pois tinha algo a compartilhar conosco. Tinha a sensação de que nosso casamento havia acabado, o que só tornava mais doloroso para mim encontrá-la. No entanto, concordei em me encontrar com ela naquela noite. Resumindo, durante o jantar, ela explicou como estava infeliz no casamento comigo e que o último mês longe de nós solidificou sua decisão de buscar o divórcio. Sam parecia surpreso, mas eu tinha a sensação de que isso estava por vir, então fiquei calado tentando processar tudo. Minha esposa continuou dizendo que estava se mudando e levando suas coisas. Perguntei se ela havia encontrado um novo lugar e ela sorriu dizendo que não precisava, porque estava se mudando com seu namorado. Fiquei chocado e confuso, sentindo uma mistura de dor e traição. Josephine então explicou que durante o último mês conheceu e inesperadamente se apaixonou por um homem mais velho. Aparentemente, eles se conectaram instantaneamente e sua atração era inegável. Ela disse que não queria atrasar mais sua vida com ele e ser feliz, então decidiram começar a viver juntos. Josephine mencionou que, como meu negócio estava tendo problemas, ela nem queria pensão alimentícia de mim, só queria um divórcio pacífico e rápido para poder seguir em frente. Ela me assegurou que havia pensado muito sobre isso e não queria que eu a persuadisse do contrário. Apesar da minha decepção e dor, concordei com o divórcio. Sam, ao contrário de mim, parecia furioso e começou a gritar com minha esposa por abandonar a família. Minha esposa se defendeu dizendo que fez o melhor que pôde, mas não podia se forçar a ficar. Ela ofereceu a Sam a opção de morar com ela e seu namorado, mas ele recusou com raiva, dizendo que não ia abandonar a família como ela fez. Com alegria, olhei para meu filho enquanto ele apertava minha mão e dizia à sua mãe que me escolheria em vez dela qualquer dia. Não ficamos para conversar mais com ela e rapidamente saímos. Desde aquele almoço, notei que meu filho tem estado incomumente quieto e até o peguei chorando no banheiro uma vez. Me parte o coração vê-lo passar por isso e eu nem tive tempo de processar meus próprios sentimentos. Quero gritar e chorar pela forma como minha esposa me traiu. Não posso acreditar que ela está pedindo um divórcio pacífico, como se eu fosse o que está deixando ela. Sinto o impulso de lutar com minha esposa pelo que ela está fazendo passar meu filho. Atualização 1. Estou feliz por ter postado no Reddit porque todos os seus comentários e sugestões me ajudaram a me acalmar e pensar claramente. Vocês estão certos, não devo me envolver com minha esposa. Se ela não quer pensão alimentícia e quer sair sem brigar, devo deixá-la ir. É como se o lixo se levasse sozinho. Conversei com meu filho e o convenci a começar a fazer terapia. Espero que ele possa curar a tristeza que está sentindo. Atualização 2. Já se passaram 5 meses desde minha última atualização. Da última vez que abri o Reddit, atualizei vocês sobre minha esposa me deixando e como meu filho e eu estávamos tentando lidar com a notícia. No entanto, hoje venho com melhores notícias. Minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio. Fiel à sua palavra, ela não levou um centavo de mim como pensão alimentícia. Desde o início, meu advogado me aconselhou que se minha esposa mudasse de ideia durante o divórcio e pedisse algo, eu deveria lutar com unhas e dentes, já que ela foi a que nos abandonou e me traiu, então eu teria vantagem. Estou feliz que não chegou a isso. Se vocês pensam que ela fez isso por bondade de coração, estão errados. Descobri por um amigo em comum que seu namorado é na verdade um homem saudita mais velho, casado e muito possessivo com ela. Ele insistiu que ela não levasse nada de mim porque não quer que ela viva com o dinheiro de outro homem. Além disso, ela está tentando convencê-lo a se casar com ela e não quer parecer uma caça-fortunas ao levar metade dos meus bens. Seja qual for o caso, estou feliz por estar livre dela.
Durante nossas reuniões no tribunal, ela tentava chamar minha atenção ou se desculpar, mas eu a ignorei todas as vezes. Sam a excluiu de sua vida e não quer saber nada dela. Ele continua indo à terapia e aprendeu a aceitar nosso divórcio. Quanto ao meu negócio, ele melhorou ligeiramente e estou confiante de que posso colocá-lo de volta nos trilhos sem Josefine me puxando para baixo. Acredito que finalmente posso dar 100% para a empresa e levá-la a novas alturas. Atualização 3. Hoje descobri que meu filho visitou sua mãe. Nem sabia que ele queria vê-la em primeiro lugar, mas o que realmente me surpreendeu não foi o encontro deles, mas que ele foi até sua casa para conhecer seu namorado e contar tudo. Josefine me ligou chorando, obviamente angustiada e me acusando furiosamente de ter orquestrado tudo isso. Ela afirma que Sam a envergonhou e insinuou que eu estava tentando me vingar dela. Fiquei perplexo porque não tinha ideia do que ela estava se referindo. Mais tarde, quando Sam voltou para casa, pedi que ele explicasse suas ações. Acontece que ele queria encerrar o ciclo e dar uma lição à sua mãe. Ele entrou em contato com ela afirmando que queria se encontrar, o que a animou, pois pensou que ele a havia perdoado. Ela arranjou para que ele se encontrasse com ela e seu namorado. Ao ver seu parceiro, Sam ficou ainda mais irritado, então durante o almoço ele contou tudo ao namorado sobre como sua mãe nos abandonou e me traiu. Embora eu tenha certeza de que o namorado já sabia dessas coisas, deve ter sido uma cena ouvir Sam descrever a dor que passamos. Sam já sabia que sua mãe me traiu uma vez antes de nos casarmos, pois discutimos isso durante uma de suas sessões de terapia. Então ele também contou ao namorado sobre isso, afirmando que provavelmente minha ex também o trairia. Posso imaginar o quão chateada Josefine deve estar, especialmente considerando que ela provavelmente está tentando garantir seu futuro com este homem rico. Quando perguntei ao meu filho se ele sentia algum alívio depois de confrontar sua mãe, ele assentiu e mencionou que sempre quis compartilhar essas coisas com ela, mas nunca teve a oportunidade antes, pois não conseguia se expressar adequadamente. Por isso, escolhi não punir meu filho. Em vez disso, mandei uma mensagem a Josefine assegurando que, embora eu garantiria que meu filho não a contatasse novamente, sentia que ele não havia feito nada de errado. Deixei claro que não sabia que ele faria isso, mas que estava orgulhoso por ele ter falado sua verdade na frente dela e deixado sair sua frustração. Se a percepção de seu parceiro sobre ela mudou após conhecer a verdade, só destacou o quão mal ela nos tratou no passado. Ela ainda não respondeu, mas acredito que não tem muito do que reclamar. Por agora, vou me concentrar em garantir que Sam esteja bem.